Mateus 16, 18. Apenas um versículo, apenas um, para nós adentrarmos nesta noite, nesse culto de ensino. O testemunho foi muito impactante, para a glória de Deus. E Deus tem feito maravilha em nosso meio. Glória a Deus. Quem achou? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar, dando glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite, quero chamar sua atenção para nós meditarmos nessa doutrina nesta noite. O tema é a igreja. Segunda-feira passada nós já demos o início, falamos sobre a igreja e só deu tempo, depois da introdução, deu tempo nós falarmos apenas do primeiro ponto, porque eu falei a respeito que a palavra igreja é eclésia no grego, que literalmente se refere à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento designa principalmente o conjunto de povo em Cristo que se reúne como cidadão do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. Daí eu expliquei tudo direitinho e abri uma frase de ponte. Vejamos algumas pontuações que definem a igreja. E o primeiro ponto que eu citei foi: a igreja é representada como povo de Deus. Hoje nós vamos começar agora no segundo ponto, que é: a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Eu vou repetir: a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja. E a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos ver o versículo a partir do 14. Quem achou? Diz assim: não se ponham em julgo desigual, como os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? É uma pergunta. O que comunhão existe entre a luz e as trevas? Observe que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja que ele próprio fundou, localizada na cidade de Corintos. E o histórico deste povo, desta cidade, é um histórico feio, horrível. Um histórico de idolatria, de prostituição, de orgias, de tanta coisa terrível que eles cometiam naquele lugar. É bem verdade que onde estava localizada essa igreja era um lugar que o comércio crescia e muito, mas também havia devastação entre a imoralidade sexual no meio daquele povo. Então, quando Paulo consegue trazer pessoas para Cristo com a ajuda do Espírito Santo, logo Paulo quis cuidar daquela igreja com a sã doutrina, para que o povo de Deus
a igreja não viesse ter uma vida igual da que eles tinham antes, quando vivia no mundo, quando vivia de acordo com o mundo. Então Paulo trata a igreja com a sã doutrina para que o povo, chamado igreja, venha ter uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus. Só que no texto lido, os irmãos vão notar que Paulo teve um trabalho com aquela igreja em ensinar para aquele povo que tinha entregado a vida a Cristo, que agora só não é tão somente ter uma vida de acordo com o mundo, mas também separar-se do mundo. Uma coisa é a igreja viver de acordo com o mundo, é uma coisa que Cristo não quer. Outra coisa é a igreja não dizer que está vivendo de acordo com o mundo, mas está alinhada ao mundo. Então aqui Paulo retrata isso. Olha a pergunta do apóstolo: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, com o ímpio, com aquele que não é crente. Não se imponha em julgo desigual. O que é que o texto está dizendo aqui? Cuidado com as tuas alianças. O crente precisa entender que a aliança dele é com Cristo e com todo aquele que tenha uma vida pautada na palavra de Deus. E quando nós se referimos a esse assunto é na mentalidade de muito, é um assunto questionável. Por quê? Porque como eu praticar até as coisas do mundo, eu não pratico mais. Quem sabe alguém pode até pensar assim: bem verdade que praticar as coisas do mundo eu não vou praticar mais, afinal de contas eu sou crente. Mas a Bíblia só não pede só isso. A Bíblia pede para nós abandonar as práticas do mundo e se afastar daqueles que ainda vivem de acordo com o mundo. É muito mais pesado do que a gente imagina. Aqui é uma aliança de um descrente com crente, aliança de crente com ímpio. Ah, meu irmão, aqui dói. Por quê? Porque pela Bíblia, eu não vou ficar intrigado do meu irmão, pode ser de sangue, não estou falando de intriga, não estou falando de ódio. Eu não estou aqui ensinando ódio, como alguém diz. Não, estou ensinando a Bíblia. A Bíblia manda separar-se, falar bom dia, boa tarde, tentar ganhar para Cristo. Agora, comunhão não. E Paulo achou aqui alguns, e quem sabe eu acredito que seja a maioria, novos convertidos, mas a gente vive uma época que não estão mais tão somente com essa brecha no mundo espiritual. Não é só novos convertidos, a gente encontra crente velho, antigo. Eu estou falando de idade não, né? Estou falando de tempo que tem na presença de Deus. Assim com o mundo, dessa forma aqui. Você sabia que tem crente que até o linguajar quando está dentro da igreja é um? É o linguajar de crente de verdade. É um linguajar de acordo com a igreja. Saiu daqui, foi na esquina ali, já mudou o linguajar. O linguajar agora é o linguajar mudando, é de acordo com o mundo. Eu já citei aqui que é crente camaleão, que ele se concede se adaptar onde ele chega. Na igreja é crente, mas saiu da igreja já não é mais crente, é igual ao mundo. Então Paulo repreende esse tipo de comportamento. Paulo repreende esse tipo de comportamento. Porque quem foi Paulo? Paulo um mestre nas escrituras, um teólogo, alguém abaixo de Cristo, que para chegar, para ser como ele, só Deus, meu irmão. E esse homem olha para essa igreja e, cuidando dela com a sã doutrina, pede para que aquele povo se afaste de pessoas que não estão na mesma fé, na mesma palavra, aleluia, na mesma graça,
servindo ao mesmo Senhor. Mas tem crente que prefere perder a vida espiritual do que obedecer a palavra. Está notando que está se afundando, está notando que está caindo, está notando que está ficando fraco, está notando que daqui a pouco está mais para desistir do que para continuar, mas o Espírito Santo já avisou no coração que a amizade com o ímpio é amizade com o descrente, é amizade com as trevas que está te deixando assim. Mas tem crente que paga para ver e vai até o fim para cair. Aí eu pergunto nesta noite: quem é mais importante? É o Senhor ou é essa amizade velha que está te destruindo? Porque para quem é crente de verdade, a escolha é quem? Ah, eu não ouvi. A escolha é quem? Oh, glória! A escolha é o Senhor, irmão. A escolha é o Senhor. Não se põe em julgo desigual. Isso aqui mostra crente com sociedade com ímpio para abrir um negócio. Pode ficar certo, vai para a peia. Porque aquele que não conhece a Cristo vai tentar dar uma dibrada e vai arrancar o comércio. É assim ou não é? Não é não? Vai perder. Amizade com julgo desigual. Isso aqui vale para casamento. É um jovem na igreja com o olho de uma moça do mundo. É uma moça na igreja com o olho desse tamanho, no jovem do mundo. Vai para pé também. Por quê? Porque não está na mesma fé, não está na mesma doutrina, não está no mesmo conhecimento. Aí depois quer divórcio, paga teu preço. Aleluia. Paga teu preço. Olha, eu sou um bispo dessa igreja. E se um jovem aqui casar com uma pessoa do mundo e depois vir atrás de divórcio comigo, meu irmão, é mais fácil ser excluído. Pague seu preço. Porque a Bíblia manda escolher de dentro da casa do Pai. Não é lá fora não. Aleluia, Jesus. Leia o texto, lê. Versículo 14. Não está só escrito aqui não. Está aí também, veja aí na sua Bíblia. Não se põe em julgo desigual. Com quem? Com os descrentes. Olha aí, é o texto. É o texto. E a igreja tem esse papel fundamental de não se misturar com as coisas do mundo, irmão. Ou a gente é a igreja, ou a gente não é. Não é? Ou é igreja, ou não é. E quando eu vejo um crente com amizade demais com ímpio, eu já imagino, aí tem coisa. Meu Deus. Tem coisa aí. É igual uma moita que está fumaçando e não está mostrando fogo. Mas eu digo, ali tem fogo, não tem fumaça? Deus. Onde tem fumaça tem o quê? Diga a mim. Onde tem fumaça tem fogo. Aleluia. Pronto. Tem algo errado. Mas o Espírito Santo começa a alertar para que o crente tome uma posição diante de Deus. Pode aplaudir o Senhor. A continuidade do versículo é outra pergunta, meu irmão. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ei, diga assim: eu sou crente. E crente é ser justo. E o mundo é cheio de iniquidade. Que sociedade você pode ter? Que comunhão você pode ter? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Eu acredito que tem crente que já esqueceu que no início, lá em Gênesis, no capítulo 1, para Deus começar todas as coisas, a primeira coisa que Ele fez foi separar a luz das trevas. Ou tu esqueceu disso? Meu Deus. Deus olhou assim e disse: é só treva, é? Água e meu espírito pairando sobre as águas? Peraí, haja luz. Pode fugir, treva. Treva aqui não fica não. Mas tem crente que quer teimar. Meu Deus. Treva pode ficar. Treva pode ficar. É uma pergunta: qual é a comunhão que deve ter entre a luz e as trevas? Quero ouvir a igreja respondendo. Qual comunhão? Eu não ouvi. Não escutei ainda. Bora dizer para o Satanás ouvir? Agora ele ouviu também lá. Nenhuma. Glória a Deus. Nenhuma. Mas é meu pai, bispo. É treva? É.
prega Jesus para ele. Mas ele não quer, afasta-te. Mas é minha mãe, bispo, é crente? É não, prega Jesus para ela. Mas Jesus ela não quer, afasta-te. Mas é meu irmão e meu irmão, bispo, é crente? É não. Pega a Bíblia para ela, coloca a Bíblia, Jesus Cristo. Mas ela não quer Jesus de jeito nenhum. Afasta-te. Se tu quiser Jesus na tua vida, afasta-te. Pode colocar esse negócio aí que começou agora. Glória a Deus. Afasta-te. Porque ou você se afasta, ou quem cai é você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui ali eu tô vendo o crente pendurado com esse negócio. Você já viu uma manga madura quase apodrecendo, o vento quase derrubando ela? O talo tá podre. Daqui aqui ali eu vejo seu crente assim, ó. Tá ali um podre, cai, mas não cai. Só um soprinho. Caiu, pronto. Aí alguém diz, fulano caiu. Foi do dia pra noite, não. Meu Deus. O Espírito Santo falou e fulano não quis dar ouvido. Falou e fulano não quis dar ouvido. Meu Deus. Abriu o sinal amarelo, atenção, não deu ouvido. Abriu o vermelho, não quis dar ouvido. O acidente, caiu, pronto. Caiu. Caiu. E o compromisso desse bispo aqui não é contigo não, viu? O meu compromisso contigo é em segundo lugar. Em primeiro lugar, meu compromisso é com isso aqui, ó. Aleluia. Depois disso aqui vem você. Mas primeiro é com isso aqui, ó. A palavra. Meu compromisso primeiro é com a palavra. Depois é com a igreja. Aleluia. Aí quer ser abençoado. A bênção de Jesus vai chegar já já. Ela está batendo na porta. Quem está entendendo? Aleluia. Versículo 15 do mesmo capítulo 6 de 2 Coríntios. Que harmonia pode haver entre Cristo e quem? Fala, igreja. Entre Cristo e? Ou que união existe entre o crente e quem? Meu Deus. É o bispo que está falando isso aqui, é? Não. É quem? A palavra. Hã? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Aleluia. O ímpio. Aquele que não professa a mesma fé. Tu pensa na luz, ele pensa nas trevas. Tu pensa na santidade, ele pensa no pecado. Meu Deus do céu, não tem união, irmão. Meu Deus. Não tem. Eu não tenho união com nenhum ímpio, irmão. Comunhão, união não. Eu respeito e falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até quando eu estava trabalhando na empresa, eu fazia a minha parte com muita alegria. Trabalhava em conjunto ali, fazendo o trabalho. Mas quando vi o sistema do mundo para me envolver em piadinha imoral, coisas em celulares, tá num canto à parte conversando asneira, jamais. Eu procurava o meu lugar. O crente procura o lugar dele, em casa, na igreja, no trabalho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O texto está mostrando entre o crente e o ímpio. Mas na Bíblia manda o crente se apartar do outro se ele perceber que ele é carnal. Agora a coisa apertou. Eu sou crente, tu é crente. Eu sou espiritual, tu é carnal. Aí eu tento te ganhar para Cristo. Porque tu carnal, tu não vai para o céu, vai para o inferno. Então eu vou te ganhar para Cristo. Aí tu não quer, porque tu quer ficar em cima do muro. Diz que está com a palavra e tá no mundo. Está no mundo e está com a palavra. Aí eu noto essa situação tua, pode se afastar de mim. Porque só vai entrar no céu quem é espiritual. Se os carnais vai ficar, quanto mais amizade com o mundo, irmão. Amizade com o mundo. Glória a Deus, aleluia. É uma questão de escolha. Ou eu corto, ou eu caio. É até bom eu já ter dado essa doutrina semana passada, o início dela,
Porque se eu deixasse para dar hoje, alguém ia dizer assim: o bispo escolheu esse negócio para... Eu já comecei a semana passada. Aí quando eu olhei hoje em casa, dando uma olhadinha, né? Dando uma pesquisada, estudando. Aí eu disse: meu Deus, que é isso aqui, hein? Aí eu disse: que pedaço de bolo é esse aqui? Para eu partir a fatia de noite com meus irmãos. Meu Deus. Só fatia de bolo para a gente comendo aqui. E bebendo água que o Espírito Santo está dando. Aleluia. Né? Eu acho lindo o Espírito Santo. Mas Senhor, tu marca cada negócio para mim. Tem uma fatia de bolo aqui que ela tá sem açúcar. Tá sem açúcar. Já come esse bolo sem açúcar? Meu Deus, que essa fatia. Não tem açúcar nessa fatia que eu vou partir de noite. Mas vamos comer? Aleluia, Jesus. Né, Bri? Glória a Deus. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Diga assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Agora o mundo que tu está com comunhão é templo e morada de quem? Viu agora a diferença? O outro templo é templo de espírito maligno. Aí tu estás com o Espírito Santo e do outro lado está com o maligno. Me dê aí a situação. Aí tem crente que diz: sabe o quê? Já está notando que não vai ganhar para Cristo. Não tem condições, a não ser quando Deus fizer um milagre. Porque depender de tudo não vai ganhar mesmo. Não é? Porque a tua fé é fraca para ganhar aquela pessoa. Aí a Bíblia aí: não, eu vou até... Vai, olha lá. Olha o que o texto diz: que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Que prudência é essa? É que mais fácil o filho das trevas te ganhar para o mundo do que tu, como filho da luz, ganhar o filho das trevas para a luz. Meu Deus. Porque vai depender da raiz que você tem no Evangelho, vai depender da maturidade que você tem em Cristo e vai depender da ordem do Espírito Santo na tua vida. Não adianta tu teimar pelos teus próprios méritos, não, porque se for pelos teus méritos, grande é a queda. Quem está entendendo? Grande é a queda. É forte. A continuidade do versículo 16. Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse. Quem falou? Deus. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu. Mas nós, para ser povo de Deus e ele habitar em nós e andar entre nós, nós temos que obedecer a palavra. Nós precisamos obedecer a palavra. Versículo 17. Por isso o Senhor diz. É o bispo que está dizendo? Não. É o Senhor. Saiam do meio deles. Sai do meio de quem, irmão? Sai do meio do ímpio, irmão. Aleluia. Sai do meio do ímpio, irmão. Tem muita gente esquecida de Salmo primeiro, não tem? Bem-aventurado, eu vou generalizar, porque ali não é só um homem, é geral. Bem-aventurado é o crente, bem-aventurado é a igreja, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a mulher, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, ali no hebraico, a palavra vai dizer mais que feliz, vai se dar muito bem na vida, se não fizer essas coisas que a Bíblia está dizendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhas não caem, e dá seu fruto na estação própria. Oh meu Deus, quem está dizendo isso aqui é a Bíblia. É se você quiser dar fruto. É se você quiser dar fruto. Crente que passa o dia todo no trabalho misturado. Trabalhar é uma coisa, mas misturado com a mesma maneira do ímpio viver. Com cachorrice, palavrões, pornografia no celular, piadas imorais. Se o crente participar dessas imundícias todinha, aí eu pergunto, de noite tem força de vir para a igreja? Não.
passou o dia todo entristecendo o Espírito Santo, aí diz assim: eu estou sem força. Claro, meu querido. Claro, minha querida. Porque não é só homem que trabalha, tem mulher trabalhando também, tem? Claro. É que você não sabe se apartar do sistema mudando. E Deus quer que você tome uma atitude. Você é luz onde você trabalha. Alguém tem que olhar para você e se espelhar em você. Olha, eu trabalhei no canto aí que eu ia passando, eu já contei até isso aqui. Eu ia passando com meu compromisso na empresa e tinha duas pessoas com o celular olhando uma coisa no celular. E eu ia passando e eles viram que quando eu passar eu ia notar. E o negócio era tão podre que eu estava, na minha passada, eu escutei uma zoada que alguém aqui eu acho que está mais ou menos entendendo o negócio. Uma zoada estranha. O negócio era podre. E aí daqui a pouco, quando me vê que eu vou passando, aí daqui a pouco, fecha. O irmão está passando, fecha, o irmão está passando. Aí eu pergunto, era medo de mim? Não. Era o quê? Respeito. Agora respeito por quê? Porque eu dava testemunho. Porque se eu não desse, ele não tinha respeito. O crente só pede o respeito onde ele trabalha, quando ele começa a dar mau testemunho. Aleluia, Jesus. Porque se o ímpio lá fora vê que tu é fofoqueiro, mentiroso, trambiqueiro, trapaceiro, o ímpio vai querer te respeitar? Vai querer respeitar? Vai nada. Cuidado, irmão. Que irmão? Irmão aí, irmão. Você está pior do que eu. É assim. Meu Deus. Você está pior do que eu. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18. Vamos para o 17 para terminar ele aqui. Por isso diz o Senhor: saia do meio deles e separe-se. Rapaz, é forte aí. Saia do meio deles e separem-se deles. Saiam do meio deles e separem-se deles. Não toqueis em coisa impura, e eu os receberei. Então, para Deus nos receber, nós não podemos tocar nada impuro. Temos que sair do meio e separar-se. Versículo 18. Aqui é uma promessa linda. Para quem obedece. Para quem obedece. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vou deixar a igreja, talvez você não entendeu, vou deixar você aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. É questão de escolha, é questão de obediência. É questão de querer realmente algo com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que é que tem a ver o crente com idolatria? Porque quem vive em prostituição, a Bíblia diz que é idólatra. É idolatria. Por isso que a Bíblia diz: não toque nada impuro. Você é templo e morada do Espírito Santo. É uma questão de escolha. Aleluia. Bispo, eu até que quero obedecer a palavra, mas eu não sei como é que eu faço. Mas Jesus é bom porque ele não só exorta e nem tampouco ele só repreende, mas ele dá a receita. Tu quer ver o ímpio que não quer nada com Jesus, não querer ficar perto de tu? Quer ou não quer? Fala da Bíblia. Não, eu queria falar disso. Bíblia. Não, mas tu tá... Bíblia. Não, mas tu tá lembrado? Bíblia. Vou sair daqui, aqui é um bando de doido. Só fala de Bíblia. Aleluia. Tem doido aqui, irmão? Glória a Deus. Tem doido aqui? Aleluia, Jesus. Por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bíblia, meu irmão. Fala da palavra. Fala da palavra. Não se canse de falar da palavra. Ou você fala da palavra, ou você vai despencar. Aleluia. Terceiro ponto. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo, que a gente já falou, né? Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
Aleluia. 1 Coríntios 3 e o 16. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. 3. Glória a Jesus. Espírito Santo. Aleluia. 3 e o 16. Palavra maravilhosa. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. Se alguém destruir o santuário de Deus, o corpo, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Diga assim: o meu corpo O meu corpo é sagrado é sagrado para Deus. para Deus. Então veja como é que você está tratando o seu corpo. Hã? Aleluia. Glória a Deus. O nosso corpo foi feito não para viver em iniquidade. O nosso corpo foi feito para viver em santificação. Quem está entendendo? Glória a Deus. Todos os membros do corpo do crente, depois que uma vez entregou a vida a Cristo, ele usa os membros do seu corpo para a santificação e a glória do nome do Senhor Jesus. No mundo, alguém pode pegar o corpo e fazer o que quer. Sim ou não? Diz que o corpo é dele, diz que o corpo é dela, faz o que quer, pinta e borda, porque ali o corpo, é templo de demônio. Mas uma vez entregando a vida a Cristo, o corpo é morada e templo do Espírito Santo. Agora já não faz mais o que quer. Tudo que for fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que fazer para a glória de Deus. Até o mundo que diz que o corpo é dele faz o que quer, vai dar conta a Deus. Quanto mais o crente. Eita! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Este fato no tocante à igreja requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. Entendeu agora? Veja aí. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo de número 11 em diante. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentil, na carne. Que passado era esse? Veja bem o texto. Versículo 11 ao versículo 22. Paulo de novo aqui escrevendo para Éfeso. Portanto, a igreja que estava localizada em Éfeso. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentil, era ímpio na carne, chamado incircuncisão, porque aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mão humana. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Que é o versículo 12, né? Separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus e não tendo esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um. Na sua carne derrubou a barreira de separação que estava no meio, a inimizade. A barreira caiu entre nós e Deus. Nós agora estamos livres com acesso a Deus através do sacrifício de Cristo. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. 17. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês,
que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. O que é que Paulo está se referindo aqui? Mas eu vou terminar para depois explicar. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês já estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Paulo está fazendo a ilusão, a demonstração entre os gentios e o judeu, que Cristo salva tanto os judeus como os gentios, e ajuntou os dois povos num só, derrubou a barreira de separação entre os gentios e Deus, e entre os judeus e Deus, e colocou para que todos vivam em comunhão. Só tem uma coisa: todos cresçam sendo edificados no Espírito Santo para a glória do nome do Senhor, e que nenhum dos dois povos venha a ter o mesmo padrão de vida que tinha antes. Mudou. Viver com aquele mesmo padrão que a gente vivia antes, mudou. Eu não vou muito longe porque as horas já deu, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Vigie com o seu modo de viver. Vigie com o seu comportamento. Só não queira ser crente aqui na presença da igreja, porque aqui todo mundo é santo, não é? Mas a santidade daqui não é quando o culto termina. O crente reflete a santidade de Deus para o resto da sua vida. Aleluia. Aonde você chegar, você é. Amém, diaconisa Lamã? Aonde você chegar, você é crente. Aonde você chegar, Aleluia. você é crente. Crente que só vive com palavrão na boca. Meu Deus. Eu me aperrei um pouquinho, bicho. Me aperrei um pouquinho. E quando me aperrei, eu sou assim. Aí é. Meu Deus. Quando eu me aperrei, eu passo os pés. Dou uns coices. Poxa. Dá coice. E na igreja? Meu Deus. Meu Jesus. Pai do Senhor, meu. Pai do Senhor, meu. Cheguei suspeito. Só que os olhos de Jeová não é só aqui não. Nesse momento não. Aleluia. É aqui e quando termina aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí é religiosidade. A Bíblia diz que a religião é hipocrisia. A gente é uma coisa, aqui lá fora a gente é outra. Isso é hipocrisia. Religiosidade. E não vai entrar no céu nenhum crente religioso. Quem vai entrar no céu é crente transformado pelo sangue de Cristo. Aleluia. As crianças aí. Terminou o culto, foi? Para mim já tinha terminado. Não é? Olha para cá. Aqui, ó. O altar é aqui. Quem está falando é o bispo. Tem que olhar para aqui, não é para ali não. Então, eu não vejo Não é difícil, irmão, praticar o evangelho não, porque você tem a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Você tem a graça de Deus, você tem o Espírito Santo. O evangelho não é difícil de praticar, é difícil para os carnais, mas para quem é espiritual não é difícil não, porque nós temos o Espírito Santo, Deus dentro de nós. Ele não está em volta de nós. Quem está em volta de nós é os anjos. Aleluia. Os demônios estão ao derredor, os anjos estão em volta, mas dentro tem o Espírito Santo. Olha como o crente é protegido. Dentro tem o Espírito Santo, em volta tem os anjos. Meu Deus do céu, está faltando mais o quê? Aleluia. Está faltando mais o quê? Eu vou responder o que é que está faltando. E vou falar em voz baixa.
Não é tu obedecer? Aleluia. Só obedecer. Aleluia. Só obedecer. Só isso. O que Deus quer da gente é que a gente obedeça. E aquilo que a gente não consegue fazer, o Espírito Santo ajuda a realizar. É só obedecer. Diga a seu irmão assim: irmão, vamos obedecer. Vamos de novo. Diga, irmão, vamos obedecer. Pronto. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer que nós façamos. Só obedecer. Glória a Deus. E eu quero concluir esse ensino, porque mesmo que as horas não deu aquele tempo que a gente tem, hoje eu estou maravilhado e feliz pelo um testemunho que eu nunca vi algo tamanho, porque a irmã morreu e Deus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei maravilhado. Aleluia, Jesus. Um testemunho que me impactou foi o da minha esposa. Impactou bastante. Mas aqui passou pelo vale da sombra da morte. A minha esposa passou pelo vale da sombra da morte. A diaconisa Rose passou pelo vale da sombra da morte. A irmã Rosilene passou pelo vale da sombra da morte. A diaconisa Odilene. Teve mais o quê? Teve mais alguém que passou mesmo? Que ia mesmo? Já falei. Estou falando depois que está nessa igreja. Você que pessoa já passou aqui também antes, né? E Deus fez um rebuliço. Eu estou falando aqui conosco. E Deus fez um rebuliço muito grande. Foi ou não foi? Então vale a pena servir a esse Deus com alegria e com fidelidade. Porque Deus só quer o nosso melhor. Ei, se tem alguém aqui nesta noite que está com o nariz empinado, né? Batendo no peito, querendo rifar e acontece porque não sei o quê. Basta só um toquinho desse dedinho de Deus. A sombra do dedo dele. Só a sombrinha, meu irmão. Aleluia. A gente é ninguém não, rapaz. Glória a Deus. Deixa do teu orgulho, velho, besta. E se Aleluia. rende. Glória a Deus. Quando ela foi tocada aqui, não adianta nem olhar para a cara do outro com raiva. Deus estava usando a boca dessa mulher. Deixa de ser besta, arranca esse orgulho, porque todos nós somos pó e cinza. Basta só um toquinho de Deus, Glória a Deus. para tu ver quem a gente é. O barro vai se desmanchando. Aleluia. E tem gente que não aprende. Entra na penha, sai da penha e continua a mesma coisa. Meu Deus. Tu vai para a penha de novo. Aleluia. E eu entendo que o Espírito Santo está me dando. Eu não quero nem saber se acha ruim ou se acha bom. Tu vai voltar para a penha de novo. Se tu não se render. Se não se render a Deus. Aleluia. Eu não acho bom que aconteça, mas depois que acontece eu acho bom ver. Eu não acho bom que aconteça com ninguém não, mas depois que já acontece por causa de desobediência, eu acho bom ver para orar. Aí para pé de novo, se não pedir perdão, se não se humilhar e deixar de ser esse caco ruim, velho, que não quer arrependimento. Meu Deus. Aleluia. Que não quiser arrependimento. Aleluia. Obedeça essa palavra aqui, obedeça essa palavra. Obedeça essa palavra.